Como é que é? Bora. Bora. Bom, eu entrei aqui de novo na cena porque esse encontro com o Nino Kais, ele faz uma síntese entre, ou melhor, ele é a confluência do nosso seminário, do 8º seminário Arte, Cultura e Fotografia, e também de um programa mais extenso do museu, chamado MAC Encontro dos Artistas, que ocorre todas as terças-feiras, a partir das 7 horas. Então, o público aqui ele está misturado, vamos dizer, tem um público do seminário com um público que veio especialmente para a fala do Nino, então eu agradeço a presença de todos e só lembrando que esse programa é um programa que ocorre desde 2010 e tem uma programação já devidamente estabelecida num folder que está na entrada do museu. Então, quem se interessar em prestigiar os próximos encontros, sempre com artistas legais, por favor, passar na portaria e pegar. Tá bom? Muito obrigado. Vou passar então a palavra para o Nino Kais, que está muito tranquilo. E quem comentará a fala do Nino é a Carolina Soares, que também é ela pertence também ao grupo de estudos Arte e Fotografia. Aliás, ela é uma das fundadoras do grupo desde 2003. Então, enfim, espero que vocês gostem. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez ao Tadeu Chiarelli pelo convite, ao MAC. Obrigado pela companhia que eu vou ter aqui do meu lado, que é a Carol Soares, que a gente já, de certa forma, temos um caminho de entendimento, porque a gente já se conhece há um tempo já. E espero que seja um prazer, na verdade, mais do que a gente aprenda, mas que também a gente possa saborear um pouco esta conversa, assim. E eu, na verdade, queria começar um pouco falando um pouco da minha trajetória, assim, como que eu cheguei exatamente, talvez aqui nesta mesa, para a gente poder entender, que eu acho que sempre é importante os caminhos que a gente segue ou os caminhos que são dados. Vou começar, me lembro até de uma frase que diz: não sou eu quem me navega é o mar. E pensando nisso, por isso que eu digo e acredito que esses caminhos eles são dados, não é a gente que escolhe. Vou explicar o porquê. Então eu nasci em São Paulo e vivi praticamente o tempo todo na freguesia do Ó, desde menino ali. Minha família mora até hoje na freguesia do Ó, e a minha história com a arte, principalmente a arte contemporânea, foi dada por encontro casual, assim. Eu vim de uma família muito simples e eu não tinha na minha história e nem na margem ali de onde eu vivia essa experiência com a arte, muito menos a arte contemporânea. Então, o máximo que eu alcançava talvez era no Abapuru, com a ilustração da cartilha, e também não compreendia. E o fato de eu morar na freguesia do Ó, eu morava num bairro muito pequeno, ali que chama Vila Palmeira, e era bem um bairro que nem nas historinhas, assim, tinha uma igrejinha, tinha padaria, sabe, aquela coisa toda já desenhada. E então, nesse meio tempo, eu tive uma família, tive porque hoje menos católica, mas eu tive uma família muito católica. Meu avô, minha avó, enfim, são mineiros e já vinham dessa coisa muito forte do catolicismo. Então, na freguesia do Ó, como eu morava muito próximo dessa igreja, a igreja de São José da Vila Palmeira, que chama, eu vivi o tempo todo ali dentro da igreja. Depois vocês vão entender porque é importante eu começar com essa história, porque ela vai ilustrar um pouco, de certa forma, não sei se a palavra é ilustrar, mas ela vai indagar um pouco as imagens que eu vou apresentar. Acho que elas vão
fazer sintonias um pouco com isso que eu estou colocando. E aí, vivendo nessa paróquia, enfim, eu fui coroinha. Daí, sendo coroinha, você vai vivendo na igreja, você é coroinha, de repente você está dando crisma, depois você está na catequese, aí, sei lá, por acaso você... Lá, a gente tinha um grupo de teatro e eu acabei me envolvendo com teatro, fui fazer teatro, fiz teatro durante 8 anos, fiz até umas pontinhas na TV Cultura, isso há muito tempo atrás no programa Catavento. E, assim, essa coisa, a natureza da estética já vivia, já habitava em mim, assim. Então eu comecei a fazer cenários para essas peças que eu mesmo escrevia, que eu mesmo dirigia na comunidade, e a gente participava de festivais amadores, a gente chegou a ganhar prêmios. Com essa história, o padre muito atento, né, falou, Nino, pinta, sei lá, São José pra gente que vai ter a festa de São José. Daí vieram com um algodão cru gigante, eu pintei São José, um São José de 3 metros de altura, e aí, um dia após o outro, vinha uma festa de um santo. Daí eu comecei a pintar um monte de santo, achei que ia ser artista sacro. Conheci até, na época, um artista que chama Cláudio Pastro, que ele é muito conhecido porque ele fez um desenho para o Papa, que significava XY, acho que em 2000, isso eu não lembro muito bem, quando ele entregou esse desenho, etc., que foi, enfim, uma história. E nessas paralelas, então, eu decidi ser padre, eu fui estudar em Minas, e em Minas... eu comecei a comprar umas telas. Falei, bom, não tem mais os panos para eu pintar da igreja, eu vou comprar umas telas. E comecei a fazer umas brincadeiras ali, com a pintura. Por acaso eu não pinto, mas comecei assim, como bom artista, eu comprei uma boina e fui comprar uma tela, né? E a brincadeira, de certa forma, foi se tornando um corpo de estímulo e que foi se tornando um corpo de verdade, assim, né? Eu tive uma crise muito forte dentro do seminário, uma depressão muito forte. Eu fiquei 7 meses estudando filosofia e voltei. E quando eu voltei, esse mesmo padre, que é um italiano que eu chamo hoje de pai, que é o padre José Vianney, me disse: Nino, você tem muito talento, tal, você precisa estudar, né? E minha mãe minha mãe é costureira até hoje, sempre trabalhou muito com costura. Minha mãe até falou: puxa, já que o padre vai te ajudar, pede fazer um curso de moda. E eu falei: puxa, acho que não sei se moda é muito minha praia. Eu até gosto de moda para me vestir, mas para estudar acho que não era muito minha praia. Aí o padre: não, estuda arte, e a gente conseguiu, fiz uns vestibulares, passei na Mozart, que era a faculdade em Santana, e na Santa Marcelina, aqui em São Paulo. Fui lá para a gente tentar a bolsa, eles negaram, obviamente, de princípio, e por coincidência o padre José Vianney ligou para uma amiga dele que ele tinha na Itália, a Giovanni, e falou: Giovanni, eu tenho um amigo, um jovem aqui na paróquia que tem talento, assim, você não conhece alguém das Marcelinas aí na Itália? Ela falou: a única pessoa que eu conheço, que eu tinha muita aproximação, é a irmã Fernanda. Eu não sei onde está a irmã Fernanda. Nisso ela procurou a irmã Fernanda, por coincidência a irmã Fernanda estava no Brasil e era superiora geral, que na mesma hora ligou para Santa Marcelina e eu consegui a bolsa integral. E aí aproveitei, já que tudo era de graça mesmo, já aproveitei, fiz o bacharel, fiz a licenciatura, quase fiz o mestrado. Depois eu vi que não era muito bom para estudar, não. Só bom é para falar mesmo. Daí, enfim, foi isso que aconteceu, e aí eu fui estudar arte contemporânea. Tanto que no princípio, o Alberto Martins, o Betito, que é um jornalista querido e poeta, eu tinha muita dificuldade. Então meu apelido era Rococó, porque eu desenhava todos os fios do cabelo. E aí ele falava: não veja a figura, veja a linha, não veja a figura, veja a linha. Um dia eu caí nessa linha e fui embora, nunca mais saí dela. E aí acho que agora eu estou começando a entender um pouco o que eu faço na arte contemporânea. E agora eu vou contar isso para vocês. Então, no período da faculdade, todos os títulos que aparecem são apelidos. Geralmente eu não ponho título em obras, são poucas obras. Eu não sei, eu acho que inibe um pouco a chegada do espectador quando você tem um título. Eu falo que eu gosto de pôr uma pergunta e não dar uma resposta no meu trabalho, assim, em geral. Então eu prefiro que fica essas indagações para o espectador, assim. E eu acho que ela fica atemporal, fica menos
datada, assim, mas em algumas situações elas acontecem, muito quando pede para acontecer, aí acontece, senão eu tenho dificuldade, eu prefiro não colocar. Então eu coloquei, os títulos são apelidos para me lembrar quais são os trabalhos que eu fiz em que período. Os Nós, na verdade, está 2003, mas não é 2003, foi meu assistente que colocou 2003. É mais ou menos em 99 que acontece. Esse é o primeiro trabalho que vai dar conta de segurar até hoje todo o meu trabalho, que aconteceu mais ou menos em 99. Eu estava na universidade e eu já desenhava e tal. A Leda Catunda falava até para menino, você sabe pintar, você sabe desenhar, você sabe fazer boas esculturas, o que você quer fazer? E eu não entendia muito bem essa pergunta, né? E numa aula da Rosana Mariotto, que também é uma professora incrível, eu acho que particularmente uma das maiores professoras de escultura, porque eu aprendi muito com a Rosana Mariotto. Numa das aulas dela, ela falou, a gente tem um exercício de fazer um trabalho de escultura, mas a gente não queria que usasse os métodos tradicionais, tal, vamos refletir um pouco sobre isso. E aí eu fiz uma camisa, eu mesmo, numa máquina de costura em casa, e onde tem esse veio ali com linha vermelha, era o lugar onde era o botão. E como eu tinha voltado dessa coisa religiosa, etc., e eu me sentia ausente de movimento interno, eu fiz uma camisa onde eu dei nó nas duas pontas onde tinha as mãos, meio que incapacitando essa saída das mãos. Era uma questão minha ali naquele momento, que hoje ultrapassou a questão. Aí quando eu cheguei na faculdade, que eu fui mostrar esse trabalho para a Rosana, faltavam, sei lá, uns 40 minutos para a próxima aula, de repente eu olhei para aquilo, eu não curti muito aquilo que eu tinha feito, e aí eu cortei em tiras essa camisa feita de algodão e dei esses nós nessa camisa. E aí, esse foi o primeiro trabalho que eu entendo como o trabalho primordial e que vamos pensar que aonde foi a fonte que surge as outras inquietações minhas. Fazendo o nó, o primeiro ponto, quando eu atei esses nós ali, até falo muito das droguinhas da Mira Schedel, que também gosto muito, e às vezes ligavam ali ao Nilson, que eu acho que para mim ele me interessa menos, talvez, no meu trabalho, mas, enfim, são questões que apontavam naquele tempo ali. E fazendo nó, eu comecei a perceber que a questão do nó me interessava muito o volume. E aí que eu comecei a questionar e curtir muito escultura. Aí tem outro aqui, trabalho que são com os nós. Esse era um trabalho que eu fiz que chamava Anne José, que é um trabalho que eu fiz em homenagem à minha avó e meu avô, que eram tecidos florais. Esses tecidos geralmente ficavam ali na minha casa, enfim, porque minha mãe costurava, e o primeiro recurso que eu tinha, talvez, ali em mãos. Aí eu dava esses nós, e paralelo, pesquisando coisas, eu encontrei um livro do Saint-Exupéry, na verdade não do Saint-Exupéry, mas um livro que falava muito sobre o Saint-Exupéry, e num dos textos tinha uma frase do Saint-Exupéry que ele dizia que a gente não tinha medo de morrer, que a gente tinha medo de perder o nó ou o laço com as coisas que nos giravam, estavam em torno da gente. E ele dá um exemplo que ele tem uma pane no deserto, que eu gosto muito dessa frase, fica sempre na minha cabeça, que ele, quando ele se depara com o deserto, o que deveria impressionar ele era aquele vazio, mas não, o que impressionava de fato ele é quando ele fechava os olhos e lembrava dos armários solenes da casa dele cheio de luz. Isso fazia ele se tornar-se vivo naquele deserto. Então eu comecei a pensar nessa relação do nó e os objetos. Aí que vai aparecer o primeiro objeto do meu trabalho, são essas bacias que eu vou furar e tensionar elas. Também, de certa forma, são tensionadas porque eu faço um buraco, e o buraco é muito pequeno, eu vou puxando e tensiono, quase que eu oprimo esses nós aí nessa passagem desta bacia. A questão, especificamente desta bacia, as escolhas se deram, a princípio, muito pela questão da minha própria história e tal, depois ela foi se diluindo. Então, quando eu era muito menino,
até neste livro que eu passei agora para o Tadeu, fala um pouco, tem uma passagem que eu gosto muito de contar. Eu morei numa casa em Francisco Morato, que a casa era de barro, piso, e a casa era de zinco. E era aquele piso vermelho batido. E a gente, menino, minha mãe sempre foi muito zelosa, assim, então toda vez que nós íamos dormir, tinha uma bacia de água embaixo da cama, porque os lençóis eram brancos, e a gente lavava os pés para poder subir. E eu falo que era o meu ritual de boa noite, então a minha oração era lavar os pés. Então eu comecei a retomar essa coisa também pensar o ritual no meu trabalho, assim. O ritual não como um ritual no sentido religioso, mas o ritual no sentido de pensar as nossas ações no cotidiano, assim, perceber o quanto reflete o que a gente faz nas coisas e no mundo, assim. Aí, pulando, quando eu percebi esses nós, eu comecei a perceber que nó era uma coisa, quanto mais você tensionava, ele ia ficando mais rígido, eu comecei a entender a escultura como uma paralelo ao nó, assim. Então eu pensei que escultura era uma coisa que você tem que silenciar, e por isso que hoje eu chamo, para frente eu vou falar um pouco das fotografias, eu chamo as fotografias de fotografias escultóricas, porque é o lugar que eu falo que é o lugar que silencia a imagem, é o lugar do silêncio que eu travo com essa coisa do nó, que o nó, quanto mais se tensiona, mais ele vai silenciando. O nó começou a se tornar uma coisa subjetiva. Eu falei, eu vou ficar dando nó a vida toda. Fiz até promessa para Nossa Senhora dos Nós. E aí eu falei, não, vou sair dos nós. O nó começou a ir para uma coisa de tensão. E eu comecei, então, a pensar em parafusar. Em vez de usar o tecido, eu comecei a parafusar alguns objetos. Ou então eu usava esse sargento, que ele vai pressionando. Quando chegava no estalo ali de estourar a louça, eu entendia como lugar do silêncio de novo, eu pensava a escultura também da mesma forma. Paralelo, deixa eu ver aí. Paralelo a isto, eu comecei, pensando nessa coisa da atenção, eu fiz esse trabalho ainda na faculdade, que era essa cadeira suspensa por essas xícaras e pires, e olhando muito para esse trabalho, eu comecei a perceber que a cadeira ela era uma espécie de forma do corpo. Então eu comecei a entender que nosso corpo era a matriz de tudo que estava no nosso entorno. Então as coisas só existem a partir do corpo humano. E comecei a perceber que a cadeira anunciava o tempo todo um corpo ali. E percebendo isso, que aí vai aparecer o meu corpo no trabalho. Então, ele só se deu por causa desse trabalho. O corpo não foi por estética, por escolha, nunca fiz performance. Ele se deu pela necessidade do trabalho. Então, inclusive uma pessoa sentou nessa cadeira, na Santa Marcelina, um senhor, não sei porquê, acho que ele não viu as xícaras, e sentou na cadeira. E deu uma sorte que só empurrou a cadeira, não estourou nenhuma peça. E eu comecei a pensar nesse objeto que anunciava esse corpo. E aí, paralelo, eu fui fazer essa é o título mesmo, Maiastra, que foi pensando nesse corpo no lugar daquele objeto, paralelo, estudando alguns trabalhos do Brancusi. Eu encontrei uma série que são as Maiastras, que são pássaros da cultura romena, que na história desse pássaro, ele pode se tornar homem também. Então ele desce na terra, se posiciona e pode tornar-se qualquer coisa além de homem. Então é como se fosse que eu flagrasse esse pássaro se tornando homem. Então eu flagrei, assim, foi um instante só a máquina poderia captar. Então não é uma representação do artista, é a representação de um corpo, desta Maiastra, que é uma espécie de homenagem que eu faço ao Brancusi, esse trabalho da série Maiastras. E foi estranho até, quando eu fiz esse trabalho de imediato, eu não gostava de mostrar, eu não quis mostrar ele
me dava essa sensação muito de esse risco do corpo, tal. Eu não queria que acontecesse isso no trabalho, eu não queria falar desse risco do corpo. Eu queria falar simplesmente quase desse conto fantasioso ou fictício, assim, da história da Maiastra. Paralelo à Maiastra e pensando nó, ainda, eu comecei a tensionar também os objetos, no caso aqui é uma imagem espelhada, é o mesmo corredor, e eu tensiono esses objetos, oprimindo também ao mesmo tempo esse pilar que se encontra nos corredores. E ainda assim, bebendo muito da fonte do Brancusi, no caso. Um outro dado importante que eu esqueci, eu li uma vez que o Richard Serra falou o seguinte, que quando ele olhava os trabalhos das esculturas renascentistas principalmente, que ele sentia muita necessidade de ver o movimento do feitor dela, então o escultor na construção. Isso ficou na minha cabeça também, e por isso que eu entrei também no trabalho. Então era como se fosse, que eu fizesse fosse a coisa. Então é como, ela é uma simbiose, assim, ela vai tomando parte do corpo e se integrando ao material escolhido, ali no caso os objetos, assim. E, mais uma vez, aqui, a mesma situação desses objetos tensionados, um pouco ainda voltando assim, para essas questões do trabalho do Brancusi. E me interessava também no Brancusi muito a reflexão sobre o material, quando ele tinha uma peça polida, né, de bronze, e ao mesmo tempo um toco de madeira embaixo, e parecia tão impossível a arte combinar, aceitar, fazer, enfim, essas combinações impossíveis de material. E por um outro lado, eu acho que foi tão gentil assim, a gente poder ter essa cena do Brancusi em relação a esta, que ele não chama, não determina mais de base, mas esse tocos embaixo dessas peças polidas. E eu penso também na escultura também desta maneira, os materiais que não se combinam, que são impossíveis de se combinar, tentando criar essa harmonia. Aí a questão, o nó vai cada vez se diluindo mais, é uma questão subjetiva, e aparece aqui ainda a ideia desse feitor, né, desse personagem que aparece ainda na construção, assim, é como se fosse que de algum momento essa mão fosse sair dali e só encontrar essa pilha de objetos. E até trouxe umas imagens de referência, depois de repente, não sei, eu queria mostrar junto, mas eu acho que pode atropelar um pouco a conversa, eu acho que eu vou continuar nessa linha, mas paralelo também tem um trabalho do Richard Serra, acho que todo mundo vai lembrar, que ele fica tentando pegar uma placa de chumbo, e quando ele consegue segurar, ele aperta essa placa e solta essa placa. Então ele aperta essa placa e solta essa placa. E faz de novo essa ideia para mim do nó, desse lugar onde ele tenta silenciar aquela passagem. E quando ele acontece, para mim, que é o estado da escultura ali mesmo, ela sendo processada em vídeo ali, para mim é o estado da reflexão sobre ela, que é o que eu falo. Eu acho que Duchamp deixou essa possibilidade, que mais do que fazer é refletir sobre as coisas. Então a necessidade, talvez, eu acho, na arte, principalmente hoje, assim, eu vejo que a arte tem essa necessidade muito da reflexão das coisas. Então o que eu tento fazer é mais refletir sobre a própria história do que criar. Então eu vou tentando me apropriar e refletir sobre a história novamente. Tudo bem essa sequência? Aqui é um pouco também essa ideia da coluna infinita do Brancusi, que ela vai para um lugar um pouco também poético, que ela chega, ocupa a cabeça, né? E me faz também repensar um pouco o trabalho que ele fazia com a esposa, a cabeça da esposa, que depois vai se tornar a Princesa X.
Aqui, de novo, essa série que eu chamo de aparador, que é onde eu coloco meu corpo no lugar, entre esse lugar de repouso das coisas, que eu falo de novo que é o lugar do silêncio. Então, enfim, acho que todo mundo em alguma situação, ou até hoje, tem esse hábito de ter uma toalha e um objeto decorativo em cima. E eu fiquei pensando nessa intuição ou inconsciente coletivo da ordem das coisas. E comecei a pensar esse estado que a ordem das coisas estão para todos e que é mais uma vez a gente que fica atento e torna a coisa, né? Então as coisas já estão para todos. É a gente que torna as coisas, a gente que torna visível, mas elas estão para todos. Então assim, né? Pensar na própria arte, né? A gente trata, obviamente, se a gente for falar da arte como um circuito de intelecto, ou seja lá outros termos, aí ela pode talvez ser restrita, mas se a gente for falar da arte na experiência, ela não é restrita, ela é para todos. Eu penso dessa maneira assim. Aqui de novo o aparador, que é uma toalha de mesa comum, e esse corpo que vai relacionar com esse objeto. Não sei se a palavra é relacionar, mas perigoso, né? Depois eu acho que assim, meu trabalho, o que foi acontecendo com ele, essas narrativas elas foram se diluindo e foram virando, na verdade, que eu chamo de alegorias. A questão aproveitar essa imagem que está bem vedado o rosto, a questão do rosto, eu fui percebendo que quando eu tinha as feições, a gente entrava na imagem muito pelas feições, então ela caracterizava sempre um sentimento, e eu não queria que essas imagens tivessem sentimentos, eu queria que essas imagens tivessem material. Paralelo a esse trabalho, eu acabei fazendo esse trabalho, foi bacana, que foi um trabalho que foi uma exposição no Manda Bahia, e está na coleção do Manda Bahia hoje, e aqui tem uma imagem que é bacana, porque o pé direito era muito alto, e de novo eu crio essa base da escultura através de quase de uma transparência, que são esses cabos de vassoura. Então essa ideia de base ela é falida, né? Essa ideia da base ela é falida. Então ela sustenta fragilmente esses utensílios de plásticos no teto, e fazia muito sentido para mim isso na Bahia, porque eu vi muitas as igrejas com aquelas pinturas no teto, e quando eu montei isso no salão, era muito alto, era 6 metros de altura aqui, e eu olhava para cima e eu tinha essa sensação de uma pintura no teto assim, e tinha esse canal também, essa esfera religiosa assim, pelo próprio lugar, né? Enfim, e as pessoas também acabam se tornando base nessa situação, porque elas são tão fininhas. Esse trabalho, também percebendo essa necessidade de se posicionar como material, como matéria, eu vou agregando coisas comuns do cotidiano e me alimentando delas. E em algumas vezes eu fazia essas que eu chamo de alegoria, ou quase rituais de encontro a esses objetos comuns e corriqueiros, assim, como que a partir das escolhas eles se valessem de um estado lírico ou de transcendência, não sei, enfim, para mim fazia muito sentido isso. E inclusive a escolha de apoiar aquela sacola ali, tudo era muito medido, assim, pensando nessas estruturas. Como é apelido, isso aqui, como essa coisa dos encontros dos objetos vão se dando muito no meu cotidiano, então essa época era Natal, e não é o título, mas enfim, eu moro ali na Vila Madalena e tem muitas lojas de R$1,99, etc. E eu encontrei esse escovão azul, que é um escovão de tirar pó da casa. Essas peças que parecem orelhas são objetos de decorado de Natal, esse colar também, que vai na árvore.
Esse tapetinho atrás é uma loja de R$1,99 que eles imitam um tapete persa com essas estampas, né? Tem aqui um outro, e custava tipo R$15. E eu fiquei fascinado por essas estampas e bordas, enfim, e criei essas cartas que eu chamo de, é um apelido, eu chamo de carta. Ela é uma série, eu acho, de 5 personagens. E a questão que eu falava do nó, e se voltava para a ideia de uma escultura fotográfica, que eu acho que pode ser, não sei se pode, talvez pode ser uma viagem muito grande minha, mas eu me apoiei em algumas outras questões, talvez que a Carol vai levantar aqui para a gente, no próprio artista que se chama Erf Wurm, que é um artista austríaco, que ele faz uns trabalhos que ele segura objetos no corpo de qualquer indivíduo, fotografa, chama de escultura de 1 minuto. E na época até quem me mostrou esse artista falou: teu trabalho tem muito a ver com esse artista, foi o Fernando Oliva, que acho que está trabalhando aqui com você, né? Não? É do grupo. Ah, é do grupo. Então, o Fernando Oliva que posicionou para mim, e eu fiquei muito atento a esse artista até hoje. Eu acho que eu bebo muito ali e procuro entender coisas do meu trabalho. Então, eu comecei a pensar o seguinte também, que a máquina fotográfica era a Medusa. E se ela era Medusa, para onde ela olhava, ela tornaria pedra. Então, eu comecei a criar uma poética fantasiosa de que minha máquina é a Medusa. E ela que torna as coisas eternas. Dentro desse conto que eu inventei. E, na verdade, a gente tem a impressão falsa que a Medusa nos mata, na verdade, eu acho que ela te dá a eternidade. Então, eu fiz essa analogia com o olhar da câmera. Então, eu comecei a tratar, eu sempre estava de frente para a Medusa. Aqui, de novo, mais um contexto local, que era a festa de São João, e eu fui pegar... eu fui procurar as coisas para pensar no trabalho e acabei encontrando esses balões e também fiz esses personagens camuflados por esses balões. Sempre dá uma ideia também de um corpo em movimento, um corpo mole, assim, né? Porque ele se desestrutura à medida que tem algum objeto na frente. Esse tapete de pássaros... Também nesse cotidiano eu encontro esses tapetes, que são uns tapetes bem típico mineiro, eu acho. E continuando nessa lenda do Brancus, de tornar pássaro, paralelo a isso, a minha mãe, ela sempre disse que ela queria ser ou caminhoneiro ou pássaro. Ela entende que os dois são sinônimos de liberdade. E aí eu optei por ser pássaro, então nos meus trabalhos, mesmo nos meus desenhos, eu sempre crio essa intenção de tentar ser um pássaro, mas a ideia é criar um pássaro que fracassa. Então é um pássaro como a gente brinca de fazer capa de super-herói quando criança, que você não voa. Então é um pássaro que ele fracassa. E esse pássaro, o interessante é que para criar esses encontros, essas histórias que eu fui narrando no meu trabalho, por exemplo, essa árvore eu encontrei na rua e trouxe, no mesmo dia que ela fez eu fazer essa fotografia. Quando eu encontrei essa árvore eu trouxe, eu tinha essa peça que está no meu braço, ela é para cavar e fazer buraco no chão, ou seja, era para, no caso, furar e plantar essa árvore, só que eu coloquei no braço como se esse pássaro estivesse em extinção. É uma ideia de um pássaro em extinção. O Decó foi uma exposição que eu fiz na época com a Thais Rivit, que é uma crítica e curadora. Foi para a galeria, para Virgílio, e aí eu fui a fundo nessa coisa da arte como decoração, sei lá por quê. Mas eu fui a fundo e comecei... Então eu fiz uma exposição que era... A galeria toda era forrada com papel de parede. Acho que tinha umas 4 ou 5 paredes que não. E na parede que era forrada de papel de parede, eu mandei moldurar os mesmos papéis de parede. Então você olhava para a parede e via uma moldura, o que você via dentro da moldura era o próprio papel, criando essa relação paralela que eu faço de novo com o Saint-Exupéry, que ele fala na história do Pequeno Príncipe, ele fala: desenha-me um carneiro,
ele fala, está muito doente, né? O Pequeno Príncipe pede para o piloto, desenha no carneiro, ele fala, está muito doente, me desenha outro, ele desenha o segundo, fala, está muito velho, me desenha outro, e o piloto se irrita, desenha uma caixa e fala, aqui está a caixa, o carneiro está aqui, o carneiro está aí dentro. E o Pequeno Príncipe olha para a caixa e diz, esse é o carneiro que eu queria. Pensando nisso, eu comecei a entender que eu nunca ia fazer um trabalho que desse para o outro a verdade, mas que, de acordo com cada repertório, as pessoas encontrar o seu carneiro ou não. E por isso que eu fiz esse trabalho, que eram as paredes forradas de papel, e que o mesmo papel era emoldurado em 3 formatos. Um era um quadrado, que para mim representava a questão do espaço, ou a instalação, etc. Tinha um que era um formato de paisagem e um formato de retrato. Então, você via essas três obras, né, esses 3 quadros, que estavam forrados com o mesmo papel da parede. Então, você só via esse recorte desses espaços determinados, assim. Em paralelo, tinham samambaias, tinham coisas bem domésticas no entorno para te confundir um pouco. Aí esta série que eu apresentei agora na Bienal, ela já estava em processo quando o Luiz Pérez Oramas, que foi o curador da Bienal, me conheceu e, enfim, veio até minha casa e disse assim, Nino, a gente quer que você participe e tal. Obviamente, né, eu falei, poxa, que máximo, participar da Bienal tão jovem. Mas foi engraçado até uma história que é paralela para a gente pensar que foi divertido. Eles me convidaram para o Facebook e eu não sabia que o Facebook, quando você é convidado, quando alguém te mandou uma mensagem que você não conhece, ela vai para outros, e eu não sabia disso, então eu nunca tinha olhado esse outros. Então faziam 6 meses já que eu tinha sido convidado e não sabia. Quando eles chegaram lá, falaram, a gente te convidou. Eu falei, eu não vi esse convite. Daí a assistente dele falou, eu te convidei pelo Facebook. Daí eu falei, não vi, não tá lá, vamos achar. Daí procurei e a gente achou em outros. Eu falei, nossa, eu sofri todo esse tempo, porque vocês não me avisaram antes. Eu podia ter tomado muito mais champanhe. Enfim, e aí o Oramas chegando lá, ele falou para mim, então, você tem a possibilidade de fazer um trabalho novo, e o que você acha disso? Eu falei, eu acho que eu tenho muita coisa, e eu não preciso fazer trabalho novo, eu quero mostrar o que eu tenho, porque eu tenho uma trajetória, uma história que eu acho que seria interessante contar, pelo menos para mim. Eu precisava ver isso num lugar só, uma vez que a gente tem essa possibilidade. E eu falei, eu acho que pode ser interessante, porque às vezes eu via algumas bienais e achava um pouco estranho esses artistas que eles furavam um buraco na parede ou faziam uma porta falsa. Eu falava, não, eu tenho trabalho, eu não quero inventar nada, eu quero pôr meu trabalho lá dentro, eu não preciso criar esses recursos, que para mim eu não curtia muito, assim. Eu falava, não, eu vou mostrar meu trabalho. E aí ele entrou no trabalho, adorou o trabalho, ficou encantado, tanto que ele foi o que acompanhou toda a minha produção, a montagem ele acompanhou, ele ficou comigo na montagem o dia todo, e foi uma pessoa, eu acho que no final eu descobri que eu entrei talvez numa Bienal certa, assim, porque o Oramas, ele é poeta, e eu sempre disse que talvez eu não faça arte contemporânea, eu escrevo poesia com imagem. E aí foi um resultado bem interessante encontrar Oramas e a gente dividir tantas histórias. Foi bem prazeroso, assim, esse trabalho. Aí eu fiz os Viajantes porque eu nunca fiz praticamente nenhuma residência fora, eu viajei bem pouco para a Europa, fui 2 vezes. Não gosto muito de viajar, sei lá porquê, mas não gosto muito de viajar, não tenho muito interesse, não tenho essas fantasias. Eu falo que eu dou um bom Google e faço minha viagem. Só que por coincidência, eu sempre gosto dessas coisas bem típicas de cidades ou de locais. E as pessoas acabam trazendo coisas para mim, meus amigos que viajam. E aí eu falei, então eu vou fazer uma série dos Viajantes, que sou eu no meu quintal, assim, eu viajando no meu quintal. E aí eu comecei a encontrar e fazer combinações de cores. Então tem esse lenço que uma amiga minha trouxe da Índia, o chapéu que esse chapéu foi a Renata Igreja até que trouxe, enfim, não lembro agora.
Um dos quadros que estão na minha mão é um quadro que eu encontrei na rua, trouxe, e a minha cozinha tem esses quadrinhos assim, só na cozinha. A cozinha é o único lugar que não é contemporâneo na minha casa. Porque os demais eu tenho trabalhos de amigos, mas na cozinha eu gosto de cultivar esse lugar, assim, para olhar para essas coisas e até me questionar sobre o meu lugar, as minhas questões. Então elas são imagens bem religiosas, de certa forma, assim. E o de baixo é que é umas florzinhas, um pai de um amigo meu que pintava, ele faleceu, e ele falou: você gosta desses quadros, né? Eu gosto. Ele falou: vou te levar na casa do meu pai, você não quer escolher um? Eu falei: eu quero. Daí eu fui lá, escolhi essa natureza morta, sei lá, e elas ficam rodeando minha casa lá, e se vocês tiverem algum trabalho, assim, vocês não querem mais, na casa de vocês. Eu gosto muito de esse lugar que é contemplativo, né? Então, você acaba... As pessoas falam muito do Magritte no meu trabalho, eu acho que de fato ele existe, porque eu falo dessas passagens, essas janelas que a gente abre, principalmente tendo essa imagem, essa casinha adocicada com esse céu azul. Eu acho que abre para uma questão Magritte, mas numa questão mais, talvez quase... Eu acredito que todo o trabalho é político e talvez muito mais político do que somente um dado fictício ou piega, sei lá o que. Minha cachorra tem o hábito, toda vez que eu estou fotografando ela aparece. Até que eu deixei ela entrar num trabalho, então esse trabalho ela existe mesmo assim. Aqui de novo, paralelo, eu gosto muito de revisitar rituais mesmo, e eu fui beber muito em arte africana. E descobri inclusive artistas incríveis contemporâneos que eu gosto muito, que um é o Nick Cave, que depois eu vou mostrar uma referência dele por que eu gosto, porque ele trata essa coisa da alegoria muito bem. O outro é um que chama acho que é isso, Wikshani-Bari, que ele faz trajes com roupas, fazem trajes vitorianos com tecidos africanos. Enfim, tem alguns outros artistas também que me interessam nessa linha, assim. A própria... Tem uns trabalhos também bem inicial da Cindy Sherman que me interessa, também eu vou mostrar, que ela se retrata com um disparador, assim, e ainda ela está muito simplória, assim. Os únicos trajes são efeitos de tecido, assim, que ela tenta criar personagens ali. E o que aconteceu em todos os meus trabalhos, meu corpo não aparecia. Eu não queria mostrar o corpo todo. Nesse trabalho dos viajantes, quando vai começar a aparecer o corpo todo. E quando eu acabo me vestindo desses personagens, eu começo que... É muito estranho, mas a roupagem começou a pedir um movimento. Por exemplo, nessa imagem eu estou com a perna apoiada ali. É como se fosse que o corpo se comportasse dentro, se adequasse de acordo com a história mesmo, assim. Seja dessas estampas ou dessas texturas desse lugar. Aqui são 2 bonecos indianos também, de uma outra amiga. O chapéu, que eu não se lembro de onde é novamente. Essas luvas eu ganhei de uma amiga portuguesa, que são luvas de jardim. E isto é o jardim também da minha casa. Não sei muito bem. Aqui eu comprei essa farda quando eu fui para Portugal, e esse lenço eu ganhei de uma amiga também que foi para o Peru. Algumas outras coisas eu fui compondo. Também, eu em particular, essa eu não mostrei na Bienal, mas eu em particular gosto muito dessa imagem, acho ela potente assim. É estranho pensar esse cactus e essa banana, por algum momento elas me incomodam de uma maneira bem positiva, assim. Inclusive eu gosto, um dado que eu acho importante falar, eu gosto de sempre no meu trabalho ter alguma coisa que é da natureza mesmo. Então sempre tem planta no meu trabalho, porque eu falo que a minha capacidade de criador, quando eu coloco ela no limite, eu coloco alguma planta. Então a planta vai tentar resolver o que eu não consigo resolver. A natureza vai fazer o papel que eu não consigo fazer. Então eu preciso que a natureza ela fosse dar continuidade a uma questão que está inquietante em mim e que eu não consigo resolver. Então eu venho, coloco um vaso, coloco uma planta, coloco alguma coisa para que ela dê essa continuidade das questões. Aí, agora vai entrar em outro assunto que são as colagens.
que eu acho que também é bem interessante, ainda continuo nessa ideia de escultura. Eu encontrei essas imagens num sebo, são 2 livros que eu encontrei, de fotografias de teatros de óperas, de 1903 e 1905, onde eu me apropriei dessas imagens e comecei a criar esses cones que vazavam das imagens. Eu falo, ultimamente eu tenho trabalhado muito com esse recurso de apropriação de imagens de sebo, principalmente quanto mais velho o livro, me interessa mais, com imagens, a maioria PB, porque são livros muito velhos e tal, e essa imagem, essas imagens dessas atrizes e atores posando para essa câmera fotográfica, tem um estado de espírito que eu acho que tem nas minhas fotos, porque eles ficavam muito tempo numa posição só, porque a máquina ainda não tinha um recurso instantâneo. Então eles tinham que ficar um bom tempo numa mesma posição para encarar a medusa, né? Que eu chamo de medusa. E aí eu começo a criar, que não dá para ver aqui, mas essas interferências, elas têm volume. Eu vou mostrar uma aqui que vai dar para entender. Essa, tá vendo? Ela é um cone que vaza para fora. Então eu falo que esse cone é como se fosse a ponta de um iceberg, que ele continua para dentro da parede. Então ainda é uma ideia de um interesse em romper essa imagem, que eu faço uma contraposição também ao corte do Lúcio Fontana, quando ele vai lá e corta a pintura, e a pintura então começa a criar ruídos que para algumas pessoas tiveram conflito de lidar com isso, para outros foram interessantes. No meu caso, eu achei muito interessante que ele rompeu a pintura, que assim a gente podia extravasar, né? Pensar muito mais. Então, eu faço uma associação também com os cortes ao Lúcio Fontana. Aqui tem os ruídos. Algumas eu manipulo, eu tiro da imagem, e algumas eu coloco esses cones. Então essa, no caso, tem um ruído ali, eu vou limando a imagem e criando essa comunicação dessas imagens. Essa, no caso, eu passo uma lixa. Eu pego uma lixa fina e vou limando ela até sair esse poro, assim, né? E por último, essa aqui também o apelido é depilação, mas na verdade são imagens bem icônicas, que vocês são da área de fotografia, vão reconhecer bem. Eu não me pergunte o nome de quem são os autores, tá? Eu não me deparei muito bem a isso. Então, eu estou fazendo depilação dessas imagens agora. Então, eu estou pegando, eu comprei uma série de livros de fotografia datados, com fotógrafos datados. Então, qualquer livro de história da fotografia, eles existem lá. E eu ponho um durex e retiro a imagem. Retiro parte da imagem sem rasgar a imagem. Então, de novo, eu falo que é um jeito de eu ressuscitar a imagem, trazer essa áurea da luz da imagem. Então eu coloco essas luzes falsas na imagem, ou essa passagem do Lúcio Fontana, para que a gente consiga atravessar essa imagem, não deixá-la tão estanca, tão dura na história. Essa eu gosto muito, porque tem esses personagens que estão atravessando, e quando eu passo o durex e tiro essa camada, cria esse bloco branco, e por coincidência nessa imagem, o personagem que está do lado de lá, ele estava esbranqueceu, assim, parece que ele passou por esse pó branco e... algumas eu me interesso muito também, essa no caso, que é a escultura do Rodin, que é o... me ajuda? Como que é o nome dele? O Balzac. E eu fico pensando também pensando em escultura nessa proporção, se fosse um cubo isso ainda, se retornasse ao cubo, esse mármore, essa peça de mármore, a dimensão, o espaço que ela tomaria. Mas daí isso é o durex que eu coloco lá e vou puxando devagar, faço um acabamento com estilete que eu consigo tirar sem danificar a imagem, tiro só uma parte, uma película da imagem. Aqui ainda continua para mim também a ideia do olho da medusa ainda, essa tarja que é colocada nas imagens, que cria esses blocos em cima da imagem, assim. Quer dizer, o espírito da imagem se torna bloco, assim.
Alguns eu acabo reutilizando esses durex que eu tiro. No caso, esses são alguns soldados que estão proteção de sacos, eu esqueci o nome dos barriga, né? Que chama? Não sei. E eu tirei eles, mas eles vão viver do lado assim, dessa imagem, porque saíram inteirinhos e tal, e me interessou tirar esse lugar de proteção deles. Alguns eu escolho pela própria construção da imagem, né? No caso aqui me interessava, tinha uma ponte aqui, eu retirei essa ponte, que cortava a imagem. Aqui tinha os picos da montanha, as pontas das montanhas eu retirei, e você fica dá uma profundidade para essa imagem também. Aqui de novo, pensando na questão desse volume, desse tecido, quanto matéria, né? Ali. Daí eu só retirei essa camada do lado dele assim. Esta também foi interessante pela escolha, porque tem um corpo. Ali eu fiquei pensando na suspensão desse corpo também. E na aura desse corpo que está ali, que a gente não vê, que aura seria esse corpo, né? Como que voltaria a materializar esse corpo que a gente não vê. E se é que tem um corpo também, né? E eu acho bonita essa ideia também da gente rever as imagens e pensar que elas também podem ser uma ficção. Então, eu sei que a maior parte dos fotógrafos eram documentaristas e saíam para documentar coisas, mas ainda eu acredito muito na ficção ainda dessas imagens. Aí acabou. Aí, só para mostrar a referência rapidamente. Então, como eu tinha falado desta do Richard Serra, que ele tenta segurar essa placa, né? Eu acho que indiretamente... então, eu tenho alguns vídeos que eu não trouxe nenhum, mas eu acho que comunica um pouco com esse trabalho do Richard Serra. Aqui o Erwin Plano, que eu comentei, que ele pega uma pessoa e faz essas esculturas de 1 minuto. Pega esses personagens, enfim, essas pessoas e coloca tensionando algum objeto, chama escultura de 1 minuto. Aqui o Charles Hay, que também é um ícone assim, para todo mundo, e eu acho que ele também se coloca no lugar, cria essa preposição, essa discussão para a escultura fotografada. Aqui, como eu comentei, a Maestro do Brancusi é uma série, acho que tem 2 só, e ela tem, bonito essas camadas que ele vai colocar esse pássaro em cima. A Sherman, que eu comentei, que eu gosto muito, que é quase crua ainda, de certa forma, o trabalho, assim. São esses personagens meio, entre aspas, mal feito e divertido. Aqui o Nick Cave, que eu falei que ele vai criando essas alegorias, né? No caso aqui são brinquedos acho que de latão, de ferro, e essa roupa toda bordada. O Matthew Barney também me interessa, como ele vai pensar também de novo, eu acho que indiretamente ou diretamente, a questão da imagem e a escultura, porque ele acaba tratando muita coisa no vídeo, e são cenas construídas, e ele manipula esses objetos para lá, para cá, e ele também está sempre, de certa forma, também fantasiado, né? Não sei se é a palavra, mas me interessa muito no trabalho. Esta fotografia do William Wigman é bonito porque só a fotografia pode contar esse trabalho, que ele é como se fosse que ele se lançasse no oceano, mas no fundo, no fato, ele está dentro do ateliê dele, e essa linha de corte entre o rodapé e o piso ali, ou a parede e o piso que faz esse rodapé, que é essa linha de encontro, ele se lança como se fosse que lançasse no mar. Ele tira toda a roupa ali no ateliê e se lança, e só a fotografia poderia contar essa imagem, né? Não teria como... Se ela fizesse isso ao vivo, não teria maior sentido, nem seria poético, assim, seria desagradável. E a gente ia ficar com vergonha alheia, como algum, né? Em geral, algumas performances eu falo, é vergonha alheia, não vamos. E esse trabalho eu conheci há pouco tempo, eu me encantei. Eu estava no Rio e é um cubano, Miguel Angel Rojas. E
E foi interessante, eu estava com alguns amigos olhando esse trabalho, com alguns amigos e eles olhavam e a gente depois saiu de lá, foi tomar um café e falei, nossa, eu adorei aquela fotografia e tal, o Davi, que remete o Davi e tal. E falei, impressionante, né? Será que ele não tem a perna mesmo? E eles não viram isso, eles voltaram lá para ver que a figura não tinha perna. Isso me fascinou muito nessa imagem, assim. Isso, e também, de novo, esse recurso da fotografia para contar essa história, né? Aqui também é a Tracy Rose, que faz também esse chama o beijo, né? Provoca essa ideia, de novo, de uma escultura fotografada. Esse outro africano, que eu não vou conseguir pronunciar o nome, Thorsten Wickman, não sei pronunciar o nome, e aqui o Samuel, também que eu gosto, que ele se transveste de vários personagens, que também é africano. Samuel Fosso, talvez. Enfim, na verdade teria muitas outras referências aqui que eu poderia citar, mas eu escolhi este grupo aqui. Eu não sei se eu respondi tudo, mas acho que depois a gente retoma nas perguntas, daí eu posso, talvez, acertar, tá bom? Então, acho que eu passo para a Carol. Oi. Eu entendo esse momento agora do seminário como um momento muito privilegiado para a gente estabelecer uma conversa direta com o artista, né? Então, eu vou tentar ser bem sucinta, não tenho a pretensão aqui de trazer, né, uma fala muito elaborada, até porque se estamos aqui com o artista, vamos, né, aproveitar antes de mais nada, eu preciso dizer que eu conheço o Nino há muitos anos, mas a minha relação com o trabalho dele eu acho que é bem mais recente. Apenas em 2010 que a gente começou mesmo a conversar sobre o trabalho, tentar objetivar uma conversa sobre a produção dele. Foi em ocasião desse livrinho aqui que a gente lançou junto. Na época eu participava do Ateliê 397 e a gente teve a chance de produzir esse livro, né, do Nino. E aí, para produzir esse livro, foi necessário uma disciplina, uma conversa mais disciplinada, uma conversa mais objetiva sobre a produção. Então, foi quando a gente conseguiu um pouco né, separar as coisas. E em 2010, no ano seguinte, tivemos uma nova oportunidade de objetivar ainda um pouco mais essa conversa, em ocasião de um convite para uma curadoria individual do Nino no Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza. Então, aí também nós nos disciplinamos a tentar uma conversa mais objetiva, digamos, não sei como é isso, mas mais centrada na produção. E na ocasião dessas conversas, o meu objeto de pesquisa, digamos, principal é a fotografia. Me interessa muito a imagem fotográfica, o Nino sabe disso. Então, e o trabalho do Nino apresenta essas imagens, apresenta a fotografia. E a gente ficava tentando, mas que fotografia é essa? E aí foi quando o próprio Nino me apresentou essa ideia dessa fotografia, buscando essa relação com a escultura. Para mim isso foi um dado muito novo. Eu nunca tinha tentado investigar essa questão mais seriamente. E aí também o próprio Nino me apresentou duas referências que para mim foi fundamental para tentar iniciar algo mais
concreto, que foi uma exposição que aconteceu em 2005. Ah, não, essa aqui não foi da exposição. Essa aqui foi da Arte Fórum, foi uma matéria que saiu na Arte Fórum sobre a relação da fotografia com a escultura na década de 60 e 70, pegando a produção de alguns artistas, e mais especificamente essa exposição que aconteceu no MoMA já em 2010. E esse livro, sim, assim, começou a nortear melhor a conversa a partir do momento que ele vai pegar a fotografia desde 1839 e aí ele vai pensar toda a trajetória da relação da fotografia com a escultura. Então, desde a fotografia, registrando a produção dos escultores e como que essa fotografia, os fotógrafos começaram a fotografar certos objetos já a partir de referências da escultura. Então, ele vai mostrando que esses dois campos eles vão se contaminando, né, e se aproximando até eu conseguir melhor compreender o que o Nino me colocava, o que a produção do Nino colocava. Então, mesmo eu tendo hoje uma melhor compreensão sobre esse aspecto, e me interessa muito sobre esse aspecto, eu ainda não tenho nada muito elaborado sobre isso. Ainda é algo que a gente vem conversando, vem pesquisando, vem conversando para melhor entender como que se dá essa relação da fotografia e da escultura no trabalho do Nino, principalmente. E aí, em ocasião, né, nessa curadoria, e tentando entender também, entendendo esse lugar da curadoria como uma grande chance para indagar sobre essa produção, né, para me colocar diante dessas interrogações, a gente concordou em intitular essa exposição de ficções. Para a gente, naquela ocasião, foi um título que parecia dialogar muito com a produção do Nino e com as ideias com as quais a gente vinha se deparando. Então, ela ficou um título mais abrangente, mas que, ao mesmo tempo, para a gente fazia muito sentido naquele momento, né? E aí, também, nessa oportunidade dessa curadoria, a gente usou muito esse momento como uma espécie de um laboratório, que ele tem se prolongado, ele ainda não teve um fim ainda, não se deu por completo. E a gente continua e vem conversando e vem interrogando sobre várias questões. E aí eu vou só tentar elencar alguns desses aspectos que me instigam nessa produção. E não só nessa produção, mas nessa relação da fotografia com essa ideia da escultura no trabalho do Nino. Antes da gente conseguir objetivar essa conversa, o Nino, sempre que se falava do trabalho dele, ele sempre falava assim, ele falava de uma certa simplicidade desse fazer, de um fazer que parecia, assim, para quem escutava, ele parecia não seguir nenhum rigor, né? E depois quem via o trabalho finalizado, percebia que não, aquilo ali tem um rigor. Até que, numa dessas leituras, eu revisitei um texto do Tristan Tzara, de 1920, em que ele dá instruções de como produzir uma poesia, né? E eu lembrei muito da fala do Nino, né, muito recorrente, né, sobre como fazer um trabalho de arte. Então, nesse trecho do Tristan Tzara, ele fala:
apanhe o jornal, apanhe algumas tesouras, escolha um artigo do tamanho que você pretende dar ao seu poema, recorte o artigo, depois recorte cuidadosamente cada palavra do artigo e coloque-as em um saco. Agite levemente, depois retire um recorte após o outro. Copie-os conscienciosamente na ordem que saíram do saco. O poema se parecerá com você e você será um escritor de infinita originalidade e encantadora sensibilidade, ainda que incompreensível às massas. E esse poema foi muito, então, Márcia, foi muito esclarecedor sobre uma fala que era muito recorrente para mim. Ela, não, trabalho de arte, né? Trabalho de arte, então eu falei. E aí, na ocasião dessa curadoria, né, eu escrevi, né, na época, algumas reflexões em que eu disse assim, o Nino parece se valer dessa mesma receita, né, desse fazer, faça você mesmo e é fácil e o resultado, né, vai ser o que você espera. O caráter aleatório, né, que pressupõe essa escolha desses objetos que o Nino tensiona junto ao corpo, ele dá a entender a quem percebe esse faça você mesmo, né? Mas aí eu já trago um primeiro elemento que começou a me interrogar bastante no trabalho dele, que é essa presença desse corpo, que é o corpo dele. E é um corpo num espaço, é um corpo que ele já é o espaço, né? Ele ocupa um espaço e ele vira um espaço, né, do trabalho. Ele vira um lugar, né? E ele não é um lugar qualquer, ele é um corpo e ele já tem um caráter... não, ele é, por excelência, o lugar dessa intimidade, do íntimo, então não passa despercebido, né? Então, e aí já me lançava, né, para pensar que a eleição desses objetos, a escolha deles é uma eleição. Ele não é tão aleatória, porque o corpo dele, então, já gera uma relação de afetividade, de algum modo. Por mais banais que eles sejam, eles vão se tornar também objetos afetivos, porque ele está pressionando junto com o seu próprio corpo e ali para gerar um outro conjunto, um outro corpo. Então, a eleição desses objetos não os destitui, porém, né, de uma banalidade, de um caráter ordinário. Ou seja, os utensílios de cozinhas apropriados, por exemplo, continuam sendo utensílios de cozinha. E aí vem uma outra ideia deles assumirem uma funcionalidade simbólica. Esse termo, ele vem do Salvador Dalí, né, que é uma referência direta aos objetos surrealistas. Então, foi daí também que eu comecei a analisar esse conjunto também como a elaboração de narrativas fantásticas no trabalho do Nino. Então, é esse corpo que vai se apropriando de objetos, esses objetos que eles são banais, eles continuam sendo reconhecíveis, como é a peneira, o escorredor de macarrão, é a xícara, a decoração de Natal. Ao mesmo tempo, ele vai também elaborando um corpo afetivo, um corpo porque
porque são utensílios com os quais ele convive, é do convívio deles, né? Então, quando ele inicia a fala dele com uma memória também, a origem, eu acho que isso também está no trabalho, está essa relação dessa afetividade. Ao mesmo tempo, esses objetos eles vão ganhando esse caráter fantasioso, essa ficção. Eles vão se tornando, vão criando novas ficções. Ao mesmo tempo, são situações inusitadas em que parece persistir uma ideia de acaso. Então, é sempre, eu fui na loja de R$1,99 e comprei esse objeto, né? Mas quando esse objeto vem para o trabalho, ele vai adquirindo novas camadas, e aí é quando eu começo a perceber como que esse corpo vai se constituindo propriamente. Do encontro entre o artista e as coisas do seu entorno resultam fissuras irremediáveis. Afinal, de que maneira estabelecer relações de continuidade frente a um corpo humano cujo rosto se mantém recoberto por objetos não apenas diversos, como desconcertantes, né? Utensílios dos mais diversos e os mais banais. Uma decisão por não colocar seu rosto em evidência, e aí já é um terceiro elemento que, né, eu vejo como muito característico no trabalho do Nino, como ele mesmo coloca, né? O artista desvia a atenção de uma preocupação identitária sustentada pela ideia de autorretrato. Embora seu corpo esteja presente, ele se coloca na posição ambígua de também um quase objeto, ou mesmo um suporte para o trabalho, tornando-se assim uma espécie de prolongamento das coisas que a eles são tensionadas, como se fosse possível ser contaminado por tudo aquilo que o rodeia sem se deixar diluir, né? Então, ao mesmo tempo, ele mantém, ele é um corpo, ele tem essa estrutura, ele usa os utensílios, eu reconheço os utensílios que ele utiliza, eu reconheço que é o corpo, e ao mesmo tempo o conjunto se torna um outro corpo, né? Sempre torna-se uma espécie de corpo ímã, né? Ele atrai esses objetos e ao mesmo tempo ele não se deixa, ele não pretende, né, se tornar, como ele fala, ele não vira um pássaro. Ele está sempre criando essa tensão, ele tem ação, mas ele não se dilui nesse pássaro. Não é essa, né, a intenção. Então, o Nino cria ficções que, mesmo com certo humor, não apaziguam, pelo contrário, provocam inquietações. Ao utilizar seu corpo como matéria escultórica, né, ele elege como meio constituinte do trabalho a fotografia. Então é aqui quando ele aqui que quando ele entra a fotografia no trabalho do Nino, Ixi, me perdi. Eu ia falar outra coisa e me perdi. Então, quando entra essa fotografia, quando eu começo a entender que o trabalho do Nino, a fotografia, ela é constituinte e não como parte, ela não é um meio de registro da ação, mas ela é
ela é a matéria da profissão. Todos os trabalhos, ou a grande maioria que ele apresentou, são em fotografia, né? E é aí quando começa a inquietação e começam todas as nossas dúvidas também, né? Como pensar essa produção? Que fotografia é essa? Como que essa fotografia, podemos mesmo refleti-la como escultura? Podemos pensar esse trabalho, essa produção como escultura contemporânea, né? A gente tende sempre a pensar numa resposta positiva, né? Achar que sim, né? Que podemos sim avaliar na contemporaneidade, dentro do campo da arte contemporânea, hoje essa produção como escultura, mas ela é fotografia, ela é bidimensional, ela não é mais tridimensional, ela é uma ficção, ela é uma imagem, né? Então, esse hoje tem sido um grande desafio de uma reflexão sobre essa produção contemporânea. Só um instante, deixa eu só ver aqui sim. Então eu elegeria, né, no momento da curadoria, como agora, 3 aspectos, então, eu tenho eleito para tentar traçar algumas reflexões, que é exatamente a presença desse corpo, a funcionalidade, o caráter simbólico, a função simbólica que esses objetos assumem dentro do trabalho do menino, a constituição dessa narrativa fantástica que ao final, né, surge, e essa fotografia que não mais é registro, mas ela é elemento constituinte da produção, né? Então, alguns trabalhos, ou quase todos os trabalhos, eles só acontecem porque tem fotografia, mas a fotografia ela não está registrando ele não faz performance, não é performance, ela serve para tensionar, ela serve, e ele traz alguns aspectos dentro desse campo da fotografia que para mim também é muito instigante como reflexão, que é isso, dessa identidade que nunca, desse rosto que nunca se revela, uma identidade que não interessa, né, de um corpo sem rosto, né, e que é o corpo dele. Então, como pensar esse corpo dentro dessa produção? Porque, de fato, a posição é sempre muito ereta, é muito neutra desse corpo, em alguns casos, quando não ele está fantasiado, mas é possível pensar esse corpo como suporte, é possível pensar esse corpo como um elemento, né, escultórico, dentro da própria fotografia como escultura. Então, então essas são algumas, eu estou, na verdade, lançando algumas questões. Eu não sei o que é Tá, então eu vou lançando aqui para a gente conversar e, enfim, tá bom? Então, abrindo. Um de cada vez. Calma. Você vai estar um dia lá que encontra o artista. É notável a presença do corpo humano no seu trabalho, né? Como em sua maioria. Eu queria muito saber como você vê o corpo humano, né, no trabalho artístico de uma maneira geral. Foi bem explanado como ele trabalha
em cada período do seu trabalho, que é muito interessante também. Mas eu queria saber como você vê esse corpo humano, se é possível falar que se tem alguma coisa formada, claro, no cenário, como arte, sabe? Como um veículo da arte ou alguma coisa. Eu acho que, na verdade, quando o corpo apareceu no meu trabalho, eu fiquei um pouco amedrontado, porque, na verdade, eu acho que a questão do corpo na arte é uma problemática muito intensa, assim, e muito extensa, intensa e extensa. E, de certa forma, eu vejo a questão do corpo na arte em algumas situações. Por exemplo, se a gente pensar a própria performance, né, que ela vai tomar muito do corpo para si, para poder questionar o seu meio, o seu estado, enfim, a sociedade, seja o que for, ou a sua própria identidade, a sua própria natureza, os seus limites, né? Na performance, a gente vê isso ainda um pouco até hoje, mas muito mais forte no passado. No meu caso, eu não associo o meu corpo a nada disso. Assim. O meu corpo ele não está aqui para testar limite, o meu corpo ele não está para falar de corpo, o meu corpo, ele na verdade, ele é um meio que está mais próximo, né, de mim mesmo. E então eu costumo pensar que o corpo, na verdade, ele é assim, se eu estiver em qualquer lugar, eu posso continuar ter essa referência e continuar o meu trabalho, assim. Então ele é a minha natureza, ele é o meu pensar, ele é a minha experiência. Quando até algum momento eu falei, acho que eu falei alguma coisa relacional, ou eu acho que nesse sentido, às vezes até me pego pensando se tem alguma coisa a ver com relacional, ou propriamente com a Lígia Clark, e indireta, eu diria que não, mas quando eu fico pensando muito nisso, às vezes ele me responde que sim, porque como eu não estou trabalhando com esses limites, então eu trabalho numa esfera que é muito, um pouco estranha, no sentido que ela se dá quase numa natureza desconhecida, porque quando eu vou fazer essas fotografias, por incrível que pareça, eu sou muito brincalhão, mas eu fico muito tenso. E é um estado estranho para mim fazer esse trabalho, assim. Tem uma certa transcendência, um certo ritual de fato. Então eu acho que ele não está, ele pelo menos não sei. Eu acho que ele não quer se comprometer com a história do corpo na arte. Ele só quer se comprometer com ele mesmo no que ele está fazendo consigo mesmo. E posicionando ali diante, enfim, desse espectador, assim. Ele não quer entrar numa cadeia, vamos dizer assim, ou numa estátua da natureza do corpo na arte, assim. Ele só quer se vivenciar disso pela própria natureza, pela sua própria experiência. Não sei se eu consegui responder mais ou menos. Ele fala assim, ele não quer, mas ele é o seu corpo. Como você fala? É o seu corpo, você, a sua intimidade, né? Como não, né? Não. Que quando eu falo ele é quando ele está fora, né? Eu até falo muito isso, que o meu trabalho, ele é como se ele é dois trabalhos. Ele é o trabalho quando eu faço e ele é o trabalho quando eu exponho. Então eu crio uma distinção, assim, são duas coisas totalmente diferentes. Porque senão talvez não precisaria nem registrar. Mas eu registro porque ele precisa se confrontar, ele precisa dessa natureza do outro, ele precisa que o outro se espelhe nele, ou se veja, ou enfim, esse estado da natureza de conceber a arte, ou a obra de arte, né? Mas, então, eu sempre divido, assim, quando eu vou para a galeria, eu falo, as pessoas acham muito cruel, mas eu falo que eu vou decorar o espaço. Eu decoro o espaço. Porque um arquiteto, um designer, um decorador, ele tem que pensar o espaço. Você também pensa o espaço. E você, ninguém coloca, quer dizer, colocam, né? A
pintura no chão, né? Não coloca? Coloca. Mas enfim, porque é um jogo ali com o espaço. Então eu acho que quando eu vou para o espaço com os meus objetos, com o meu trabalho, eu tenho um primor e uma ideia de um raciocínio. Ele já não passou mais dessa experiência, dessa construção. Ele vai para uma ordem do mundo, assim, que é uma ordem do mundo, que é de uma galeria, ou que é de um museu, é uma ordem. Ou melhor ainda, quando vai para as mãos do curador, porque daí a batata quente não é para mim, né? Porque daí, como ele vai ser visto ou posicionado, eu acho interessante mesmo, de fato, eu deixo muito aberto. As pessoas falam assim, Nino, eu posso colocar no trabalho? Você fala, pode. Quando eu trabalho com Nino, eu posso? Pode tudo, pode mesmo. Porque eu falo que meu trabalho, quando ele sai de mim, ele é parte do outro, ele é parte do mundo. E eu gosto que ele tenha essa responsabilidade de se entender no mundo também. E obviamente, no mundo da arte, ele tem seus códigos, né? Você sempre fotografou os seus trabalhos? Então, não sou eu que me fotografo. Não. Já é um outro dado estranho. Mas eu sempre, acho que, tanto que, se você perceber, eles têm o mesmo corte, o mesmo posicionamento. É um outro artista que é o Marcelo Amorim, que me fotografa, e até porque eu conheço muito tempo ele, então eu me sinto à vontade. Tem uma situação que é dos viajantes, inclusive o Klaus, que fotografou, que está aqui, e foi uma experiência nova, assim, porque em geral eu não sei, quando eu estou fazendo esse tipo de trabalho, eu gosto de estar numa certa intimidade. Então, quando eu conversei com o Klaus e a gente foi fazer o trabalho, eu acho que até que ele ganhou de fato uma nova dinâmica, porque quando eu estou trabalhando com o Marcelo, é como se fosse um pedaço do trabalho pertence a ele, porque ele sempre fotografou, então as combinações se dão de uma maneira mais intuitiva e prática ao mesmo tempo, assim. Mas teve umas situações que eu já me fotografei, bem poucas. Essas vezes que eu estou no vidro, eu comecei sozinho, que eu estou em cima dos vidros. Daí eu achei perigoso, eu falei, melhor pedir ajuda. Porque eu colocava a máquina de parar e corria em cima de uma taça, não dá. Tanto que eu sofri um acidente, mas lavando os objetos. E tive que correr para o socorro porque foi feio, assim. Foi bem no pulso. Se eu estivesse sozinho, eu achava que eu tinha tentado me matar. Mas não, eu quero ver bastante. Você me diria assim, explicitamente, não sei se teria essa resposta, quais seriam os seus limites? Meus limites? Como artista, como os seus limites te aguçam, te incentivam? Você tem uma palavra limite no momento. Então, quais seriam os seus limites dentro do seu processo? Eu, na verdade, eu sempre penso que eu sou muito limitado. Muito, infelizmente. Porque eu penso em tantas coisas que eu poderia... por isso que eu me sinto muito jovem artista, porque eu me sinto muito limitado, eu ainda sou muito amedrontado pela própria natureza das coisas. Não sei se é esse termo de limite, mas eu penso em muitas outras coisas que eu gostaria de fazer que eu não fiz ainda porque eu sou limitado. Tomara que eu consiga fazer ainda, eu tenho bastante limite, assim. Por exemplo, eu nunca me fotografei nu, eu tenho esse limite, eu não quero. Uma parte eu não quero e uma parte eu não me vejo nu, eu não consigo me ver nu. É um pouco estranho, né? Me vejo sem camisa, mas não nu, totalmente nu. Então eu tenho esse limite, por exemplo. É estranho, né? Porque as pessoas falam, mas você se apresenta o tempo todo e não consegue ficar nu, eu não fico. Já várias pessoas pediram para me fotografar nu, eu nunca deixei, eu não gosto. Então eu tenho um limite, tá vendo? É uma coisa um pouco até ingênua, mas eu tenho limites. E tenho outros, assim, muitos limites. Mas, por outro lado, eu sou corajoso também. Oi, voltando ao assunto corpo, quando você fala que o corpo é uma matéria para você construir essas esculturas,
e que você não pensa nessas imagens como autorretrato, por que você não usa outros corpos? Ou se você já pensou nisso, assim, não usar só o seu corpo? Eu já tentei, mas eu não consigo. Eu até uma vez, minha casa, numa situação, eu fiz um ensaio com os amigos, tá no Facebook, porque eu nem quis entender aquilo como trabalho. É uma opção de uma experiência que se dá comigo, assim, quando eu vou montar essas fotografias, eu tenho a impressão que esses objetos, eles já nasceram para se estabelecer um diálogo com o meu corpo. Eu falo para a Carol, né? A Carol até comentou que parece ser muito aleatório, mas de fato não é aleatório, assim. Eu compro muitos objetos que às vezes eles ficam em casa e eu não uso, assim. E vice-versa. Ou então, alguns objetos, à primeira vista, a Carol até usou o termo, e eu uso muito esse termo, que é o corpo ímã. Naturalmente, então eu tenho, de certa forma, uma escolha que é quase tátil também, assim, ela não se dá só nesse aspecto formal ou da própria construção de uma coisa estética, mas de uma experiência mesmo, eu acho. Eu não sei, eu gosto de pensar essa experiência mesmo com esse objeto, assim, mas não quanto experiência de transcendência ou de uma outra natureza, assim, de uma experiência quase de... Por isso que eu acho que a gente pode usar o termo escultórico, assim, de quase de encaixe mesmo, assim. E como eu conheço bem meu corpo, eu sei onde as coisas podem se encaixar, assim. Por isso que eu acho que eu não escolho outra pessoa. E daí teve situações que eu quase fiz já 2 performances, que eu nunca fiz também, eu sempre tive muito medo de performance. E eu falo sempre isso. Performance é uma coisa que você tem que saber muito bem o que você está, na minha opinião, saber muito bem o que você está fazendo, porque senão pode ir por água abaixo, assim, não sei. Então, oi? Vira vergonha alheia. Pode virar vergonha alheia muito rápido. E eu já tentei, eu tenho desenhado uns 2 trabalhos que eu usaria outra pessoa, mas ainda não aconteceu. Veio de uma ideia de um personagem que ele fica dentro de um museu e ele tem ele segura um buquê gigante, ele não aparece também, de flores, muitas flores e tal, e ele fica um tempo lá parado, até o momento que era uma ideia, mas nunca aconteceu, que eu vou até um lugar onde eu encontro faço uma foto digital e eu procuraria uma casa mais próxima que revelasse essa imagem. Então, sem saber, na verdade, eu gostaria de começar a perguntar até encontrar esse lugar que revelaria essa imagem. Eu pediria para ele revelar essa imagem e eu traria essa imagem para o lugar e esse personagem sairia dali. Criando um ruído, assim, para algumas discussões que estão mais na minha cabeça. Porque às vezes a gente faz trabalhos que está mais na cabeça da gente, então eles não estão prontos para o outro mesmo, assim. Então eu acho que parte do meu trabalho, ele está muito para mim ainda, assim. E o que o outro vê, o que o outro encontra, são partes de construções que se emendam com a história da arte ou da identidade de cada um. Mas eu acho que ele está sempre em contínua experiência. Eu falo até que eu tenho um trabalho só. Desde quando eu comecei a estudar, eu tenho um trabalho só. Do início até hoje eu só tenho um trabalho. Ele só toma forma em corpos diferentes, mas é a única ideia, é o único trabalho, assim. Acho que a minha questão é mais em relação, na verdade, de você falar dessa experiência com o seu próprio corpo e não ver muito uma relação com o autorretrato. Né? Então, eu também não sei se é autorretrato. Eu acho que quando eu morrer, vão falar que eu tinha muitos autorretratos. Mas eu acho que eles... Assim, eu falo que é estranho, porque os objetos, a maior parte dos objetos são da minha casa, então não deixa de ser um autorretrato pelos objetos. Mas é bacana pensar que é um autorretrato, que ele se anula para contar a sua história através do seu entorno, assim, das suas coisas. Você acha que o teu trabalho é um trabalho de expressão? Dessa subjetividade, por isso? De uma subjetividade sua?
Eu acho que quase todos os artistas, eu acho. Alguns são mais metódicos e vai procurar fermento, né? Vai criar regras para ele mesmo. Eu, de certa forma, o meu não é só isso, mas boa parte acho que... Para completar essa questão que você levantou, que em algum momento me ocorreu que você poderia, inclusive em alguns momentos, fiquei na dúvida se era você. Quando está com o rosto tapado, na direção de um amigo dele. Enfim, por quê? Porque a princípio me parece que existe um descolamento. Está completamente errado, eu estou completamente errado, só estou confirmando esse meu erro. A princípio me havia um total deslocamento desse eu subjetivo, que está expresso naquilo que a gente conhece corriqueiramente como autobiografia, a expressão do eu no fundo, blá 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 blá. Você tem, sei lá, e você usou a referência da Cindy Sherman, quer dizer, em tese a Cindy Sherman poderia dirigir aqueles trabalhos, porque não era ela que estava retratada, supostamente são estereótipos. Mas pelo que você está me dizendo agora, quando você, se eu entendi, você não enxerga que você possa fotografar outra pessoa, que não seja você. Então tem essa compreensão do seu trabalho como uma expressão de um eu singular. Claro, vai. Eu acho que não dá mais para ser singular, assim, né? Eu acho que tem... Eu acho que, assim, eu acho que, assim, a pessoa inteligente, ela se apoia naquilo que ela conhece. Eu conheço coisas onde eu me apoio. Essas coisas que eu conheço são minhas, são algumas são intuitivas, outras não. E acho que eu sou inteligente, eu me apoio no que eu conheço, assim, no que é meu. Ela passa, acho que, pelo Nino, persona, mas ela também passa pelo mundo, assim, que já, tanto que uma coisa que eu não me apliquei a falar é o seguinte: quando eu iniciei, os objetos que eu comecei a dar nó eram objetos da minha casa. Depois eu percebi que os objetos são símbolos, né? Eu não preciso exatamente usar os objetos da minha casa para falar de referências de memória, etc. E o quanto aquilo era até um pouco ingênuo da minha parte, e falei, não, eu não estou criando histórias e narrativas sobre mim, eu estou criando narrativas sobre o mundo, e é o mundo contemporâneo. E tanto que eu falo, uma coisa que eu não falei aqui, eu até há pouco tempo assisti de novo o filme Mad Max, aquele Além da Cúpula do Trovão, em que acontece uma espécie de apocalipse, o mundo fica todo em pedaços, e aí eles vão construir uma espécie de uma nova pátria, uma nova identidade, uma nova arquitetura, uma nova vestimenta, tudo vai se configurar de novo. E eles vão buscar, nesses destroços de coisas, se reconfeccionar e se reconfigurar. Tanto no aspecto físico mesmo, estético, quanto no aspecto emocional. E eu tento me reconfigurar nesses dois sentidos, pensando no mundo contemporâneo. Então é como se fosse que essas peças são destroços dessa tentativa de reconstruir, de recomposicionar esse corpo e esse indivíduo no mundo contemporâneo. Não sei, um pouco isso. Só pediria que a gente fosse encerrando, porque a gente tem que sair daqui 10 minutos. Só, enfim, eu lembrei de um aspecto que também é muito curioso, né? Para mim é sempre muito esclarecedor. A gente visita muito, enfim, tenta visitar bastante ateliê de artistas e você vai no ateliê, vê o trabalho, vê ali, né, como que aquilo ali se constitui. Aí você imagina que o artista tem a casa dele, né, separada daquele alguns. O Nino, por opção ou não, mas durante muito tempo o ateliê foi na casa dele. E aí você imagina, vai ter um local separado, né, um escritório que ele produz. Mas não,
Está tudo na sala, está tudo no corredor, quer dizer, são objetos que, então a gente vai para viaja, ele vai no mercado, ele compra uma série de objetos estranhos, aquilo ali vira decoração na casa dele e ele não faz nada com aquilo e depois de 3 anos surge um trabalho. Então, quer dizer, eu acho, eu não vejo como descolado quando eu falo dessa coisa, dessa afetividade, parece que eles têm que ir descansar, tá, ele tá lá, é 1,99, ele tá no Mercadão, ele é produzindo em série, ele não... mas aí ele vai, desloca para casa dele, ele deixa descansar, ele ganha um caráter afetivo e depois ele agrega ao corpo dele. Então, quer dizer, tem uma relação aí que vai sendo, sim, vai se permeando, vai ganhando camadas, né, dentro disso tudo. Então, também não é... Bom, já que é para encerrar, fazer os votos aqui. Pergunta ainda. Na verdade, sim, as questões poderiam ir bem mais além, eu acho, assim, do que a gente, de maneira superficial, a gente tratou aqui. Eu acho que a gente está aquém de mim responder também todas as questões. E eu só posso garantir, eu acho que da minha fala, é o seguinte, que a natureza das peças, elas se dão por conta do jogo. Então, eu acho que o meu trabalho, ele vive por conta do jogo, assim, né? Então, eu acho que ele tem ironias, tem questões pessoais, tem questões do mundo, assim. E eu acho, como eu volto a repetir, eu acho que ele está na margem ainda dele se compreender. Então, eu também, todos os dias, tento se voltar para o meu trabalho e repensar, assim. E, inclusive, eu sempre digo assim, será que tudo isto, de fato, é arte? Será que de tudo isto que eu faço é arte? Será que eu sou artista? Aí existe essa natureza do estranho, que é para me terminar agora aqui, que aonde eu vou me apoiar? Então, se alguém souber, me ajude. Tá bom? Obrigado. Pessoal, eu agradeço a fala, Nino, Carol, e agradeço a presença de vocês e lembro que o seminário continua até o fim da sexta-feira. Para aqueles que quiserem frequentar o MAC Encontro dos Artistas, nós temos, como eu disse, reuniões, encontros todas as terças-feiras, e a próxima será o Zé de Neste, que está aqui presente. Enfim, são todos convidados. Muito obrigado e até amanhã. Obrigado. Hoje só tem esses trabalhos.